Olá, seres vivos! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Hoje no canal nós vamos falar de uma história de terror verídica que aconteceu no Brasil. Esse caso, ele é muito agressivo, então me perdoe se eu não ficar com entusiasmo muito grande durante o vídeo inteiro. Então, já no começo, antes de abordar esse assunto, eu quero pedir para que vocês se inscrevam nesse canal e deixem um like. E se puderem, claro, se puderem, eu sei que vocês podem, cliquem aí em compartilhar e compartilhem com os amigos para que eles também possam conhecer esse canal da Adeline MM. Enfim, né? O caso de hoje é o Holocausto Brasileiro. Sobre esse tema, esse assunto, existe filme e livro. O livro ele é muito bom. Tem muitas fotos também, porque houve um fotógrafo naquela época que foi visitar o local e ele foi muito fidedigno à situação. E o documentário, que é um filme, né, no formato de documentário, também é muito bom. Recomendo que vocês assistam, caso se interessem por esse tipo de assunto, é claro. Então, né, eu vou tentar resumir brevemente o que aconteceu. O ano é de 1930 a 1980. Ele funciona dessa forma. 1930 foi quando esse hospício, que é o cenário, hospício, eu chamo de hospício nesse caso, porque hospital psiquiátrico é quando você respeita a moralidade dos seres humanos. Quando você está dentro de um lugar desse, claramente não é um hospital. Mas enfim, ele acontece e termina o caso lá em 1980. Nós, nesse Holocausto Brasileiro, quando aconteceu, a gente teve 60 mil baixas, né? Ele acontece no Hospital Colônia. O nome do hospital se chamava Hospital Colônia. Ele fica em Barbacena, lá em Minas Gerais. Existia um trem, que era uma linha de trem, que ele passava, digamos assim, os estados do Sudeste todinho, e o último local onde é para parar seria bem ali em Minas Gerais, em Barbacena. É o Trem Tantã, né? Eles apelidaram de Trem Tantã pelo motivo de levar pessoas que têm algum distúrbio psiquiátrico para o hospital. E a última parada realmente é essa. O que procede? No início, lá em 1930, não eram somente pessoas com problemas psiquiátricos que iriam parar nesse hospital. Por exemplo, se eu tenho uma criança hiperativa, eu não sei o que fazer com ela, não sei cuidar, eu botava dentro desse trem e despachava ela. Se minha filha não quer respeitar e não quer casar com o cara que eu mandei, eu boto essa mulher dentro desse trem, porque ela quer estudar, ela quer falar, ela quer isso, quer aquilo, não quero saber dela, tá estragando meu nome. Se eu tenho, por exemplo, um alcoólatra na minha cidade e eu não sei o que fazer com ele, eu pego e jogo dentro desse trem, entendeu? E a última parada dele vai ser nesse local, em Barbacena. Por que se chama Holocausto? Porque lá aconteceu uma descaracterização da pessoa. O que significa isso? Bem, o que os nazis fizeram com os judeus foi a descaracterização da pessoa. Você raspar a cabeça dela, não falar mais que ela tem um nome, dar a ela um número, tudo isso vai descaracterizando ela. E ela vai esquecendo de quem ela é. Por exemplo, eu sei que eu sou a Adelina porque eu gosto do cabelo assim, eu gosto de me vestir assado, eu gosto de fazer tais coisas não me agradam, entendeu? Por isso eu sei que eu sou eu. Faz parte do seu eu interior você saber essas coisas e você se expressar para fora isso. Tanto é que quando a criança vai lá tendo seus 12 anos, ela passa a virar para a mãe e falar: não quero mais vestir isso, quero vestir isso. Eu não me identifico com isso, eu me identifico com isso. Quando você passa por essa descaracterização, você passa por uns traumas muito grandes, onde você esquece até quem você é. Se chegarem hoje na sua casa, rasparem o seu cabelo sem você querer, não porque você gosta, mas porque a pessoa quis raspar, e te tirarem o direito de se vestir e se expressar da forma que você gosta,
daqui uns 3, 4 meses você vai estar em estado de depressão e você vai estar em estado de descaracterização também. Você vai ter, por exemplo, sabe quando você vai ficando velho e aí a gente tem Alzheimer, que é o esquecimento de quem você é? Você vai ter um Alzheimer forçado por uma violação dos seus direitos. Lá também ocorria lobotomia. Ai, essa mulher tem histeria. Vamos fazer lobotomia nela para ver se fica melhor? Ou, ai, tem um estudante de medicina que precisa aprender a fazer lobotomia. Vamos fazer em qualquer pessoa aleatória? Só para vocês entenderem o grau. Também aconteceu muitas vendas de corpos, tanto é que até hoje a gente sabe que muitas universidades do Brasil têm corpos de Barbacena, de alguma pessoa que foi retirada do seu convívio familiar e foi descaracterizada. Eles eram obrigados também a dormir em palha. Como assim, Adelina? Os judeus, quando você pensa nos campos de concentrações, eles eram obrigados a dormir de forma também de palha. E o médico responsável por esse hospital de Barbacena falou que era uma boa forma de ajudar os problemas psicológicos das pessoas e psiquiátricos, colocar eles na palha e dormir. Palha atrai percevejo, atrai inseto, atrai formiga. Outro problema que tinham lá é que eles não recebiam comida. 5 horas da manhã você acordava com uma água gelada na sua cara e você não tinha roupas para se cobrir. Então as pessoas se amontoavam uma na outra para poder dormir e se esquentar naquela palha. E várias morriam, né? Quem estava embaixo geralmente morria e quem estava em cima às vezes morria também porque era muito frio à noite e não dava um cobertor para a pessoa. E vários hospitais na época aderiram a fazer com que os pacientes dormissem em palha. Gente, loucura, loucura. Eu não sei quem é o doido da história, na verdade a gente sabe, só não pode falar, né? A alimentação deles era baseada no seguinte: você tem uma caneca, sabe aquelas canecas de tomar um cafezinho e tal? Você vai ter uma caneca dessa e às 5 da manhã você vai levar uma duchada de água gelada no corpo, não vai ter roupa para você se secar, não vai ter roupa para você vestir, você vai ter que ficar nu o dia inteiro e o tempo inteiro e você vai ter que ir com aquela caneca pegar uma ração, né? Tipo ração humana, sabe? Nem sei, eu acho que nem era ração humana. Tô dando uma melhorada. Mas aí você pega aquilo e você come. Então você tem uma refeição por dia. E aí, qual que é o problema? Você lembra que eu falei que tinham crianças também que eram enviadas pra lá? Que eram, por exemplo, hiperativas, que tinham TDAH, que eram muito caladas, que eram tímidas. Eram todas enviadas pra lá. E o que acontece com essas crianças? Essas crianças precisam se alimentar também. Com elas, era tão ruim quanto com os adultos. A única diferença é que as crianças ficavam numa área separada dos adultos. Pelo menos isso, né? E quando chegava a comida, era tipo uma vez por semana. Eles recebiam tonéis e tonéis de leite para poder alimentar aquelas crianças, aqueles bebês. E eles não davam. Eles esperavam chegar o último dia da semana, quando o leite está quase talhando, para dar para as crianças. E era tipo assim, você vai comer tudo que você pode, porque mais 6 dias você vai ficar sem comida. Você só vai ter comida de novo ao 7º dia. Então as crianças, elas pegavam, e isso é relato do fotógrafo que foi para o hospital de Barbacena, elas pegavam e começavam a comer desesperadamente, né? Você passou 6 dias sem comer. E no final, quando você terminava de comer, elas vomitavam e aí elas começavam a comer o próprio vômito, além de pegar mais comida. Ou seja, era uma situação desastrosa. E os adultos, como você só tinha refeição uma vez por dia, e eles eram obrigados a fazer muitas coisas, a trabalhar, a puxar carga e etc., eles pegavam rato que achava, pombo e comia. Eles já estavam totalmente descaracterizados. Esse hospital falou que de forma recreativa levava seus pacientes para ajudar em obras.
em obras. Escute essa. Ajudar como? Sem receber nada e sem se alimentar também. Eles ficavam trabalhando em obras na cidade de Barbacena sem ganhar um mínimo centavo e ainda totalmente desnutrido, descoberto, sem cabelo, sem nada. E as mulheres que lá viviam eram abusadas sexualmente. Por exemplo, eu sou um delegado, então eu sou um cara do escalão, eu entro lá, pego a mulher e abuso sexualmente dela. Além dos próprios médicos e enfermeiros também fazerem isso. O caso é que muitas mulheres engravidavam e nem chegavam a dar à luz devido ao extremo de desnutrição. E muitas delas começavam a realmente desenvolver histeria, mas a histeria real, que é quando você passa a ter medo de todo mundo e de todos ao seu redor, que você passa a se machucar, né? Então, é bem pesado. Além, é claro, de também fazerem tratamento de choque. O tratamento de choque naquela época era bem diferente do que é hoje em dia. Eu quero entrar um pouquinho mais a fundo nesses temas, então vamos lá. Ficou conhecido esse hospital de Barbacena como o Holocausto Brasileiro, porque um psiquiatra italiano, que é o Franco Basaglia, veio para o Brasil em 1979 e visitou esse hospital. Quando ele foi para a conferência, né, com os alunos brasileiros que queriam aprender com ele, ele começou na conferência falando e declarando, né, que visitou um campo de concentração no Brasil. E nesse momento todo mundo ficou assim, né, o que esse cara tá falando? Isso em 1979, lembrando que o Hospital de Barbacena só foi fechado em 1980, porém ele foi fundado e isso ocorreu de 1930 a 1980, 50 anos de tortura para as pessoas que ali para lá iriam. Ele falou então que ele visitou Barbacena e que a situação lá não era de um hospital psiquiátrico, e sim de um campo de concentração, que aquilo era uma barbaridade e que a medicina atual e tanto a mais retrógrada, né, porque se a gente pensar lá no nazismo, né, tanto antes e depois do que ocorreu do nazismo, ela não aprova esse tipo de intervenção, que isso na verdade seria como se fosse uma afronta aos direitos humanos e uma piora ao quadro clínico do paciente. Então depois disso você tem um ano a mais para ele ser fechado, o Hospital de Barbacena. Pelo menos o cara fez o que deveria fazer, né? Alertar. Em 1961, Luiz Alfredo, que é o fotógrafo que eu falei para vocês, ele foi o primeiro a divulgar e a fotografar as barbáries que aconteciam ali no Hospital de Barbacena. E ele divulgou tudo isso no jornal que a gente tinha antigo, que se chama O Cruzeiro. Acho que nem existe mais, né? Então, de 61, que foi quando o Luiz Alfredo divulgou, até 80, ninguém se importou. Vocês entendem o quanto era normalizado para a população aquele tipo de situação, né? Não querendo julgar aqueles que ali trabalhavam, porque os enfermeiros que ali trabalhavam, quando mudou o protocolo, eles mudaram junto. As pessoas que eram médicas, que estavam trabalhando ali, era o que elas tinham na mão. Mas assim, até que ponto, sabe? Você pega um jornal, vê fotos de pessoas desnutridas, magras, sem cabelo, totalmente pelada, e você acha que aquilo é normal. Pessoas segurando uma ratazana na boca e comendo, e você acha que isso é normal, né? Vamos nos perguntar, porque muitas vezes quando a gente deixa o conhecimento ficar atenuado, a gente se esquece do que realmente é primordial à sociedade e passa a ser manipulado. E esses fatores assim, ruins, né,
passam a ser normalizados dentro da sociedade. Não podemos deixar que isso aconteça mais nenhuma vez na nossa sociedade, porque a história está aí. Em 1980, então, a gente tem uma transformação e os sobreviventes que sobreviveram a todo aquele trauma, eles têm sequelas até hoje. Então, a gente tem uma pequena parcela mesmo, que foi vou ler a palavra, gente, muito grande, ressocializado dentro da sociedade, que conseguiu, às vezes, lembrar do nome, da idade, que consegue sair de casa, fazer um trabalho bem simples, não pode trabalhar 8 horas igual a gente trabalha, porque o nível de estresse aumenta muito e a saúde já é toda debilitada, então a gente tem essa pequena parcela. E a outra, totalmente grande, ficou dentro do hospital. Tem um relato de uma mulher que ela fala que quando ela chegou lá, quando esse Luiz Alfredo vai visitar, né? Essa mulher conta a história dela, conta que o pai dela mandou ela embora da fazenda porque ela não queria seguir o que o pai falava e que, basicamente, quando esse hospital é fechado, ela não lembra mais nem quem ela é, entendeu? O nível de descaracterização que você teve da pessoa, entendeu? E a maior parte daqueles que viviam ali naquele local, naquele holocausto, ficaram assim, debilitados gravemente. A reforma psiquiátrica, ela só foi feita no Brasil em 2001, só para vocês terem noção. Que de 1980, que foi quando Barbacena não pôde mais abrir daquela forma, né, e exercer a medicina daquela forma, o Brasil só mudou na lei, na Constituição, e falou que não pode haver essa descaracterização da pessoa enquanto ser humano, enquanto hospital psiquiátrico, em 2001. Ou seja, é muito recente, a gente tem 21 anos da medicina psiquiátrica acontecendo como nós conhecemos, né? Humanitária, humanista, que não fala que o paciente é doido nem nada do tipo. Ela compreende que o fator, o cérebro, é uma coisa extremamente delicada e que ocorre mudanças a todo momento. Mas você entende que foi em 1980 que o Barbacena fechou e que demorou até 2001 para essa mudança ocorrer na Constituição em si, lá no Ministério da Saúde e tal? Vocês entendem o quanto a gente é atrasado, querendo ou não, e que a maior parte dos psiquiatras que você se trata são mais velhos e que eles continuam estudando e continuaram estudando para que quando você chegue no consultório dele você não seja destratada e que caso isso ocorra, hoje em dia nós temos uma lei para nos proteger, qualquer ser humano. Agora eu quero falar um pouco sobre a lobotomia. Era praticada assim bastante a lobotomia, só que hoje em dia ela não é mais praticada. A lobotomia era tipo assim: eu tenho uma enxaqueca, vamos fazer uma lobotomia, vamos tirar uma parte do seu lóbulo, a parte tipo primordial do seu cérebro, pra poder ver se sua enxaqueca vai embora. E o que acontece? Na maior parte dos casos, as pessoas elas ficavam senis, sabe? Não gosto muito dessa palavra, mas vou usar ela porque é a que eu consigo me recordar. Elas ficavam senis e debilitadas para qualquer atividade diária. E, por exemplo, uma mulher histérica, vamos levar ela. Essa pessoa não fala muito, vamos levar ela para fazer uma lobotomia. Isso e aquilo, lobotomia, entendeu? Era basicamente isso. Tanto é que tem... Eu tô tentando lembrar, mas eu não consigo lembrar. Tem um presidente dos Estados Unidos que ele teve uma filha e que ele fez ela fazer a lobotomia quando eu acho que ela tinha 24 ou 22 anos, um negócio assim, dos 22 aos 26, ele levou ela para fazer uma lobotomia e meio que ela ficou esquecida da família, porque
ela perdeu toda a sua coordenação, toda a sua capacidade intelectual e passou o resto da sua vida dentro de um convento de freira. Aqui em cima, Estados Unidos, tá, gente? Mas enfim, hoje em dia a gente tem técnicas que são descendentes da lobotomia. A gente tem sempre que lembrar que a gente não pode culpar o médico que no passado fez a lobotomia, porque era o que ele tinha em mãos de conhecimento, e que toda vez que você faz o procedimento médico, você não está fazendo aquilo só por fazer, você está fazendo aquilo com o intuito também de melhorar aquele procedimento médico. Claro que no caso da lobotomia, houve sim um médico que criou e que mentiu descaradamente sobre a eficácia dela. Só que o corpo de médicos, né, que naquela época realizavam, desmentiram aquilo que ele falou e continuaram trabalhando e estudando para que a lobotomia fosse mais eficaz, ou seja, para que eles achassem alguma alternativa. E a alternativa que eles acharam foi... eu esqueci o nome... técnicas que são parecidas com a lobotomia. É isso, porque eu esqueci o nome, não tem na minha colinha. E bem, a lobotomia ela é irreversível e as técnicas que são descendentes da lobotomia também são irreversíveis. E assim, hoje em dia, as técnicas descendentes, elas são utilizadas em última instância. Tipo, a gente já tentou de tudo na vida. Você já passou por, sei lá, 20 especialistas nessa área e nenhum deles te dá uma solução. E esses 20 especialistas estão sentados hoje em dia conversando sobre o seu caso e a gente achou que essa técnica, que é descendente da lobotomia, seria melhor pra você. Beleza? Bora fazer? Seria tipo assim, hoje em dia. E aí a gente também tem outro tratamento, que é a eletroconvulsoterapia, que é mais popularmente conhecida como eletrochoque. O eletrochoque ainda é utilizado nos dias de hoje, entretanto de forma melhorada. Você tem um gel, você tem uma carga de choque que você pode dar, você tem um período de tempo que você tem que respeitar. Você tem todo um estudo, toda uma análise. E a gente tem que lembrar que hoje em dia a gente só tem essa forma de se utilizar, de ajudar pessoas que precisam, graças ao passado. Querendo ou não, o passado foi ruim, prejudicou muitas pessoas, não digo do caso do Barbacena, porque realmente foi um caso extremo. Eu tô falando, por exemplo, de pessoas que naquela época usavam, médicos que estavam tentando auxiliar os seus pacientes. É igual Freud, pegava e receitava cocaína pro paciente, era o que ele conhecia de remédio, o que ele tinha em mão de remédio naquela época, entendeu? E é graças a isso que hoje em dia a gente tem a morfina para quando uma pessoa sente muita dor, é graças a isso que a gente tem sedantes melhores, entendeu? É graças a isso que hoje em dia a gente tem o Dorflex, drogas menos viciantes. Enfim, no caso de Barbacena, eles eram utilizados de forma indiscriminada. Não era nem para ajudar os pacientes, era tipo assim, estamos no período do mês onde todo mundo vai levar choque. E aí a energia da cidade de Barbacena, ela caía. A cidade ficava sem energia, porque o hospital usava toda a energia para dar choque. E era tipo, o paciente está aqui e o outro paciente do lado, vendo esse paciente morrer, depois tendo que levantar o outro paciente para ajudar a segurar o outro paciente que ia levar. Então era uma coisa completamente, entendeu? Mas enfim, hoje em dia a gente tem utilizado os tratamentos de eletrochoques com cargas pequenas para melhorar, por exemplo, a vida de um bipolar, porque o tratamento de eletrochoque, em alguns casos, em casos extremos da bipolaridade, eles ajudam a você a harmonizar o cérebro para que os hormônios possam ficar melhor, entendeu? Digamos assim. A depressão maior, para quem não conhece, é aquela depressão profunda que a gente gosta de usar
no termo corriqueiro, profunda, que a pessoa, ela não consegue nem levantar da cama para fazer nada. E ela não tem vontade de fazer nada. A vontade dela é nenhuma, é zero de qualquer coisa. De se alimentar, de sorrir, de trabalhar, até de você tirar a própria vida, a depressão maior, ela te impossibilita, digamos assim. Porque ela é profunda, você não sente vontade de fazer nada. Nada. Bem, gente, esse vídeo tá ficando bem longo porque é um resumo de um documentário, de um livro, né? E também das minhas reflexões que vocês já conhecem, meus devaneios aqui. Mas, enfim, continuando sobre a eletroterapia, né? Que é o eletrochoque, famosinho. Ele também é utilizado para o autismo. De que forma, Adelina? Por exemplo, muitas vezes o autista ele tem problemas em reconhecer aquelas figuras de linguagem que a gente usa muito, que é tipo, nem sei se é figura de linguagem, é figura de linguagem também. Que a gente utiliza muito. Às vezes você está falando uma coisa querendo dizer outra, ou então você está fazendo uma referência a outra coisa, sabe? Ou você está fazendo um trocadilho com as palavras, ou até mesmo você está usando de ironia, você está usando de... como é que diz? Sem ser ironia, gente. Deboche. É o que eu mais uso. Ironia, eu sou uma negação. Também não queira que eu seja boa em tudo, né? Ironia pra mim é tipo, você tá falando normal. E pra pessoas normais também, às vezes, normais, sem diagnóstico nenhum, às vezes é difícil reconhecer algum tipo de figura de linguagem. É difícil interpretar, né? Então o eletrochoque, ele vem, a eletroterapia, ela vem pra isso, né? Pra auxiliar. E aí são pequenas sessões com intervalo muito grande de tempo para não causar nenhum tipo de impacto motor, físico motor, né? E também nenhum dano ao próprio cérebro. Então, hoje em dia a gente avançou. E para terminar com chave de ouro, essa sessão de terror verídico que aconteceu no Brasil, eu quero citar um neurologista. O nome dele é Henry Marsh. Ele é um neurologista assim, muito bom e brilhante. Ele tem diversos livros escritos sobre a neurologia, a psiquiatria, e muitos deles são numa linguagem normal, que é compreensível para nós também, digamos assim. É acessível a linguagem. Enfim, ele cita assim: dividir médicos em heróis e vilões é errado, pois os médicos são uma mistura dos dois, produtos de seu tempo, cultura e treinamento. Ou seja, tudo aquilo que aconteceu em Barbacena, todos aqueles médicos, e eu diria mais, eu acrescentaria mais ao Henry Marsh, sabe, a citação dele. Eu diria ao corpo médico, né? Quando eu digo corpo médico, inclui enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, cuidador de idoso, todos eles estão englobados da área da saúde, fisioterapeuta. Então eu incluo todos eles realmente, porque você, dentro da área da saúde, assim como em qualquer outra área, é produto da sua cultura, do seu tempo e do seu treinamento, e muito do que você tem em mãos. E não dá pra você julgar, que nem eu já falei, julgar aquele médico tipo Freud que receitava cocaína ou então receitava uma lobotomia para uma enxaqueca, sendo que o que eles tinham em mão e o que eles foram ensinados naquela época era exatamente isso. Então não dá pra gente julgar, não dá pra gente falar, isso aqui é um vilão, isso aqui é um herói, porque se a gente for voltar lá atrás, a gente tem que lembrar que a primeira vacina que foi criada, que é a vacina da gripe, ela foi criada porque um médico pegou e inoculou em 5.000 crianças e teve uma baixa de 4.000 e poucas crianças do vírus vivo da gripe dentro das crianças. Então, ele é um vilão? Ele é um herói? Ele é o quê? Ele é um produto do tempo dele, entendeu? No tempo dele não era avaliado a bioética, né? A ética da vida. Não tinha isso ainda, não tinha sido criado nem planejado. E aquele médico que tá lá, idoso, dentro do hospital psiquiátrico, atendendo os pacientes, você não tem como julgar o que ele fez no passado,
porque o que ele fez no passado, até 2001, digamos assim, era o que ele era ensinado, era o que ele era treinado e era o que a população esperava dele, entendeu? E quando eu digo a população esperava dele, você não pode encher o peito de mimimi. Eu não esperava isso porque eu falei que em 1961 o Luiz Alfredo publicou no Cruzeiro, que era o jornal mais famoso do Brasil, fotos do Holocausto brasileiro, e a população não entrou em nenhum tipo de conflito com aquilo que estava acontecendo. Então, cada pessoa é produto do seu tempo. E hoje em dia a gente tem que lembrar que esses médicos de cabeça branquinha, grisalhos, esses psiquiatras, eles também tiveram participação na luta para uma melhora dentro da psiquiatria, uma psiquiatria mais humanista, né? Que é a que é hoje aplicada e que eles fazem parte da história antiga e da atual. Então é isso, seres vivos. Espero que vocês se inscrevam no canal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até a próxima!